Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eu é Mais Bolas, o podcast que semanalmente se propõe debater aquilo que vai acontecendo de bom e de mau pelo nosso Alto Minho. Esta semana comigo tenho o João Pius, acho que é assim o nome, da última vez ele corrigiu-me o apelido dele, e o Hugo Pereira. E esta semana vamos estar um bocadinho centrados na mobilidade, tanto em Viana do Castelo como por Caminha. Foram esses os temas escolhidos por eles para falar esta semana. Sem mais delongas, vou começar e já dar a palavra, neste caso, ao Hugo, em que quero falar sobre a mobilidade em Viana do Castelo, do caos tradicional de agosto a um caos que se eterniza, Hugo. Sim. Então, nós sabemos todos que o mês de agosto é particularmente difícil em Viana do Castelo. Este ano tem vindo a complicar-se a mobilidade na cidade, mesmo antes de chegarmos ao mês de agosto. E isto estamos a falar da dificuldade na mobilidade rodoviária. A cidade tem uma série de restrições à mobilidade rodoviária que já são conhecidas há bastantes décadas, quer dizer, há décadas, sabe, que são sempre os mesmos pontos da cidade que complicam e que depois fazem com que toda a cidade tenha alguma dificuldade em termos de trânsito rodoviário nas horas de ponta. O estranho nisto é não se fazer rigorosamente nada acerca daqueles pontos que nós já sabemos que são problemáticos e piorar a situação com a construção de alguns pontos que vão piorando a situação. Estou a falar, por exemplo, do entroncamento ali por cima do túnel de Santo António, que faz com que toda aquela faixa que vai pelos túneis por baixo do hospital fique completamente congestionada nas horas de ponta. Mas construiu-se, por exemplo, agora a rotunda do Continente, que é claramente uma dificuldade rodoviária na cidade, e isto tem muito a ver com o facto da cidade ser uma cidade essencialmente pensada para o automóvel. Já falámos sobre isso aqui no podcast, eu não vou alongar-me sobre isso, a baixa densidade da cidade, a dificuldade que há em manter uma rede de transportes urbanos que seja rentável e que seja eficiente. Mas agora, por exemplo, sabemos que a Câmara Municipal decidiu tomar conta da rede urbana e que fez um anúncio de que os autocarros estariam a caminho de Viana do Castelo com toda a pompa e circunstância, mas aparentemente não chegaram a tempo. Portanto, no dia 23 de setembro, na data em que iniciará o processo da nova rede pública, esses autocarros que vêm da China não estarão em Viana do Castelo. E, portanto, lançou um novo concurso, que é um concurso de aluguer de autocarros. Portanto, serão 10 viaturas e aparentemente a Transcunha não terá gostado muito deste novo concurso, porque veio informar que o concurso implica, subentende, um aluguer de 344 euros por dia só com as viaturas, quando a proposta da Transcunha há um ano atrás era para fazer esse serviço todo, e estamos a falar só das viaturas, sem incluir funcionários. Era 315 euros por dia com a operação completa. E, portanto, isto significa que a Câmara, neste momento, está disponível para pagar substancialmente mais apenas pelas viaturas, depois acrescentando todo o processo de funcionários e bilhéticas e tudo mais, do que estava disponível há uns anos, que estava disponível para pagar ao operador privado. E isto vem bater naquele ponto que nós falamos. Eu já falei neste ponto no episódio 11. Entretanto, na altura, a Adriana tinha-me falado que havia uma rede muito boa em Castilha e Leão, e de facto é verdade, a rede existe e a rede é bastante boa, mas eu fui explorar essa rede, então vamos lá ver como é que ela funciona. E descobri uma coisa engraçada, que é a rede de Castilha e Leão é uma rede que só funciona em 5 meios urbanos, em contexto urbano. Depois tem, nas áreas de baixa, muito baixa densidade, tem transporte quase personalizado. É um serviço de táxi. Mas nas zonas onde tem carreiras fixas, ou seja, linhas fixas, a rede só funciona em 5 cidades. E, curiosamente, funciona num total de 237 operadores privados que funcionam em colaboração com o sistema público, ou seja, são eles que mantêm o sistema público. E, por exemplo, Burgos tem uma cidade com 200 mil habitantes, tem 8 concessões, 6 operadores privados a trabalhar. Leão, 196 mil habitantes, 11 concessões auto-operadoras. Salamanca, 202 mil habitantes, 8 concessões, 7 operadores. Segóvia tem 82 mil habitantes, 7 concessões e 3 operadores. Valladolid, 400 mil habitantes, 9 concessões e 6 operadores. E, portanto, nenhuma destas cidades, porque Viana do Castelo, apesar de ter 80 mil habitantes, a área coberta são só 52 mil habitantes. Portanto, nenhuma destas cidades
Se chega sequer, o mínimo, o mais pequeno é Segovia, que tem quase 40% maior do que Viana do Castelo, tem 7 concessões que são também as mesmas que tem Viana do Castelo, portanto são 7 linhas, e tem 3 operadores privados. Portanto, isto é a demonstração cabal que Viana do Castelo, com a dimensão que tem, com a ocupação de espaço que não tem capacidade para ter uma rede urbana da forma como nós queremos. Caso tenha, é a Câmara Municipal que vai ter de entrar com o dinheiro, como se está a ver agora que está disponível sendo um transporte público, patrocinado pelo Estado. Se fosse no privado, aparentemente não estava tão disponível para pagar. João, tu vives e passas diariamente os teus dias na zona da área metropolitana do Porto, que até há uma zona que é servida também por uma rede de serviços municipais, a STCP. Como é que vês toda esta situação que está a acontecer em Viana e que parece que, aproximando-se cada vez mais o 23 de setembro, é um problema à vista que não tem solução? Bem, aqui existem um problema claro, que eu sinto que é o da organização e da gestão da própria empresa e a Câmara não ter nem a profissionalidade nem a experiência de lidar com o tamanho de uma empresa que é como uma empresa de mobilidade em Viana. É uma situação temporária, espero eu, mas nota-se que existe aqui um mau planeamento e o Tebo dá bons exemplos que também já existem de outras cidades. Do caso do Porto, mesmo sendo municipal, existem muitas falhas, há sempre os atrasos, não há controle de tudo, porque as linhas de autocarros também sofrem com os carros que estão parados, cargas e descargas, isso provoca atrasos e falta de controle também de horários. Mas tem uma frota muito maior que torna possível as pessoas andarem de um lado para o outro e ser possível ver essa parte da mobilidade. Em Viana, sente-se ainda que está numa fase muito inicial, e agora por fazer essa transição municipal, claro que vai sofrer essa parte de falta de experiência, de aprendizagem, de readaptação, e é pena de facto quando a Transcunha já tinhas proposto um orçamento e agora a Câmara fazer uma proposta de um orçamento completamente, supostamente a Transcunha diz que existem, podiam ter sido, podia ter havido uma relação ainda melhor. É com pena que eu vejo isto. E de facto, para agora para a altura das festas das Romarias, era uma oportunidade perfeita de existir um início de transporte melhor. Muito bem. Hugo, só para finalizar da tua parte, é um penso rápido muito caro este, e acreditas que vão ser necessários muitos pensos rápidos até o sistema estar operacionalizado ou nem vai chegar a estar operacionalizado até voltar a uma concessão? Essa é a grande questão que estás a colocar e é aquilo que, pronto, dependendo daquilo que é a perspectiva política de cada um, provavelmente quem está neste momento no poder acha que vai conseguir rapidamente na curva de aprendizagem da empresa e ela começar a ser lucrativa ou pelo menos não ter muitos prejuízos no curto prazo. A minha percepção é que isto é um poço sem fundo, porque é uma empresa pública que está a aprender a trabalhar numa área em que um privado que já tinha muita experiência tinha muita dificuldade em ser rentável. Portanto, aquilo que nós vamos assistir nos próximos tempos, para além de que vamos comprar os problemas do sistema público, ou seja, greves constantes, litigância laboral, esse tipo de questões, vamos ter a ineficiência do próprio sistema que vem do facto da cidade não ser pensada para transportes urbanos, não é uma cidade pensada nesse sentido, e o público comprou aqui a ineficiência que o privado tinha de combater. Há mecanismos de tentar compensar essa falta de densidade populacional. Alguns deles estão explanados nas propostas da Iniciativa Liberal para a Câmara Municipal, mas é sempre um risco acrescido para a Câmara. Era muito mais fácil estabelecer um preço, perguntar aos operadores privados quem é que está disponível para trabalhar por este preço e assim controlava-se pelo menos os custos. E é o que vamos falar agora a seguir. Muito bem. Passamos então agora para o tema do João, por este rio acima, a última viagem do ferry boat de Caminha, que está parado desde 2020. João, o que é que se passa então para ligar as margens do rio Minho entre Portugal e Espanha, entre Caminha e o município de La Guardia? Então, isto é um problema antigo, isto é um problema que já se tem vindo a acompanhar e que tem já vindo sido denunciado desde a oposição e aos civis do problema que tem acontecido em Caminha com a situação do ferryboat. Quero também aconselhar um artigo do Caminhense que saiu agora no 25 de julho, extremamente completo, como eles têm acompanhado a história, tem a linha temporal completa de como é que foi acontecendo tudo, desde o processo de quando é que o ferry parou, na altura do Covid, às transições, o problema que houve do outro lado de Espanha, o problema que houve de cá, ou que temos de pagar 30 mil euros, se não me engano, para arranjar
o ferryboat por volta de 2020, que também estava com faltas de condições, para depois ter ficado num areal a ir-se danificando ao longo do tempo e nunca ter vindo a voltar a funcionar. Agora temos a situação mais recente, foi, lá está, que ele foi, passou para o lado de Laguarda, em que foi para fazer uma revisão para ver se ainda consegue funcionar dentro das condições, apesar que está completamente destruído. Penso que é uma reparação gigantesca ou até um novo. Entre várias teorias, já falaram de um ferry elétrico, já falaram da criação de uma ponte, porque é uma situação que poderá não ter fim, próximo. E continuará então a haver esta situação em que Caminha e Espanha, no caso a Guarda, não estarem bem ligados e ter que fazer uma volta maior. Eu também quis trazer este assunto no sentido de há aqui uma falta de comunicação gigante também de responsabilidade da autarquia de Caminha, em que não foram muito transparentes, não abriram muitos pontos de comunicação. Durante o processo, que também aconselho para verem outra vez no Caminha, se está lá tudo direitinho, das reuniões, às faltas de conversas, às mudanças de presidências que aconteceram entretanto durante o processo do ferryboat, em que há sempre uma falta de comunicação muito grande, há sempre uma falta de esclarecer as pessoas e todas as soluções que foram apresentadas tarde e mal. E que prova também uma má gestão e um mau planeamento do que podia ter sido algo mais fácil a resolver. Um, e também quero trazer aqui a ideia, que depois queria discutir, depois de ouvir a opinião dele, que também queria discutir com ele Uhum. esta parte, destes tais benefícios, que é que pode vir a ser a transição entre a ponte ou o ferro elétrico do futuro. Hugo, achas que alguma das soluções é viável para resolver esta solução ou simplesmente é mais fácil irem até Cerveira, passarem a ponte e fazerem a- o caminho até La Guardia? É muito provável que seja essa a solução. Porque a questão aqui é assim, é uma questão política, na minha perspectiva. A viabilidade económica da existência do ferry é muito duvidosa. Durante todos os anos que o ferry existiu, ele não teve viabilidade económica, portanto, as câmaras foram, tanto da Guarda como de Caminha, foram injetando dinheiro no ferry. Houve até alguns escândalos de desvios de fundos, pronto, mas a questão essencial aqui é se as populações de La Guardia e de Caminha estão disponíveis para manter o ferry a funcionar, assumindo que isso tem custos para as autarquias locais. Porque não são só os custos da operação em si, ou seja, se a operação é rentável ou não, mas implica também, por exemplo, o desassoreamento do rio, que são custos bastante elevados, que têm de se associar também a esta operação. Ou seja, o ideal, no caso de fazer tentar simular aqui uma operação privada, era tentar imputar essa responsabilidade ao operador privado a desassoreamento do rio para manter o canal aberto para o ferry passar e ver se há algum operador privado que, fazendo as suas continhas, consegue encontrar uma viabilidade económica nisto, mesmo com alguma subvenção pública envolvida ao barulho. Porque esta é a melhor solução, porque isto limita os custos. Ou seja, se for bem feito, há um plafond que é dado ao privado, ou seja, dizemos nós estamos no máximo disponíveis para dar, por exemplo, 1 milhão de euros por ano, e vocês têm de manter a operação a funcionar. Vejam a viabilidade económica desta situação, desta construção hipotética que nós estamos a fazer e vejam se isto é rentável, se é possível haver uma operação privada. Assumindo o público a operação, todos os riscos da inviabilidade económica passam para o público, ou seja, os custos são descontrolados, podem ser descontrolados no limite, porque a necessidade de manter a operação aberta implica que os funcionários, que todos os custos estejam associados à Câmara Municipal, sem saber se as receitas existem para cobrir aqueles custos ou não. Ainda assim, tendo em conta a importância do ferry para a caminha e para aquilo que é mobilidade aqui na região, poderá haver uma justificação política, ou seja, politicamente, se estamos a ir agora para autárquicas, e se houver uma lista que concorre com a minha e que diz claramente à população, com números, atenção, nós queremos manter o ferry, mas sem inventar, quer dizer, aquilo não vai ser rentável, aquilo vai ter prejuízo, mas nós vamos estar disponíveis para pagar X pela manutenção do ferry. E, por exemplo, há uma lista que diz que nós vamos construir uma ponte. Também implica dizer quanto é que custa uma construção de uma ponte neste estuário do Minho e o impacto visual e impacto ambiental que teria a construção de uma ponte no estuário do Minho. Que eu acho que é completamente é a pior solução de todas, na minha perspectiva. Não existe viabilidade, é mentir claramente aos caminhantes dizer que é possível construir uma ponte ali. E, indo isto a votos, depois concretizar estas propostas. Portanto, se a lista que diz que vai construir uma ponte
ganhar, eu estou à espera que construam uma ponte. Vamos ver se elas vão realmente construir uma ponte. Se a lista que diz que o ferry é rentável e que é possível existir, aparentemente não foi exatamente isso que o executivo disse, disse que ia avaliar a situação, mas acho que é uma situação importante para aqui para o Conselho de Caminha. Eu acabei de passar pelo ferry e vi-o precisamente no estaleiro, há minutos atrás, portanto acho que é uma situação importante aqui para o Conselho de Caminha e convinha que isto ficasse de facto resolvido de vez, porque há 20 anos que se fala na questão do ferry, da viabilidade, dos custos que ele tem e tudo mais, mas o que importa é falar com números concretos, falar com números reais às pessoas e perguntar-lhes efetivamente o que é que querem. Querem uma ponte, querem um ferry e depois responsabilizarem-se pelas promessas que fizeram. João, a tua opção passaria por qual? Hum, Eu concordo maioritariamente com as coisas que o Hugo disse, apesar que eu vejo ainda um benefício na parte do ferry, principalmente a parte elétrica, porque os ferries mais antigos são bastante poluentes. Claro que a questão da limpeza da parte do rio, isto são custos que continuam, mesmo o ferry tem os custos de manutenção e tem as equipas e por aí fora. E isto tinha que haver sempre um acordo entre Espanha e Portugal, no caso de Laguardia e Caminha. A transição para mim, eu penso que é super importante existir e sinto que a comunidade civil também sente falta do ferry, ou pela parte nostálgica, ou pela parte de facilitadora Exato. que é, porque é uma transição muito mais rápida para o lado de Espanha, que isto dá desde emprego, a mobilidade, a economia local com turismo, isto tem um ponto de ligação extremamente importante local. Claro que ter os números seria fantástico, mas nós conhecemos as nossas autarquias e números certos para projetos de futuro são raros. Hum, Claro que também eu acho que a ponte é uma ideia muito ambiciosa, um bocado errada. Também tenho ideia que o atual presidente de Caminha tentou associar o ferro elétrico ao PRR, mas acho que falhou, né? Acho que nem chegou a seguir com a proposta. A parte do ferry, mas lá está, isto tem que haver uma comunicação, foi algo que não existiu durante o processo todo, uma falta de comunicação entre a Câmara para com a comunidade civil, para com a comunidade de jornalistas e também até faltou com a Espanha uma vez ou outra. E de facto há estas consequências. Para não falar que existem imprevistos, como já aconteceu, em que o lado de Espanha não pode estar com as condições certas para fazer a embarcação do ferro, então o ferro tem que ficar fechado temporariamente. Isto tem que haver um compromisso constante entre os dois lados, mas como eu penso que são os dois beneficiários, vale a pena e é um projeto que valerá a pena. Infelizmente não sei quando será a próxima viagem, se houver próxima viagem, e por causa do processo que estamos, com o ferry, pronto, foi para ver se está em condições, penso que não vai estar, e se for preciso investir ou nas reparações ou num novo ferry, vai ser outro processo que vai demorar muito tempo, e por isso penso que não vai ser no próximo ano ou dois que veremos um ferry outra vez atravessar a caminho. Muito bem, arrumado que está a parte local, vamos passar para o âmbito nacional com o nosso Ora Bolas e continuo com o João. E o Estado da Nação ou o Estado com falta de noção, João. Tem muita falta de noção. É assim, pronto, nós temos Estado da Nação já foi há algum tempo, eu quis trazer também aqui, porque ainda não tínhamos falado aqui na parte do Hora Bolas, uma das maiores ausências que eu senti no Estado da Nação, que o Estado da Nação, isto começou, se não me engano, entre 92 e 94, até que começou com o Cavaco, que é uma oportunidade também do Estado falar do que é que já fez e do que projeta fazer e também de ouvir a oposição em relação a isso. E foi um bocado estranho este estado da nação em que há um Portugal que nós vivemos, o Viana do Castelo que nós vivemos, e há um Portugal que o Luís Montenegro está atualmente que não me parece realista. Os problemas que têm escolhidos, claro que são problemas de ruído, que têm existido também no tema de debate e devem ser falados, mas há aqui uma falta de prioridades muito grande. Quando nós falamos, por exemplo, de usar a imigração como desculpa para para ocultar os problemas reais que estamos a passar, com o Sistema Nacional de Saúde com fechados, com problemas com o INEM, com uma ministra que não está a fazer o trabalho bem e está completamente a esconder isso, com a habitação a piorar, desde o ano passado a habitação subiu imenso, e existem soluções que já podiam estar a ser feitas e que o Estado não está a fazer nada em relação a isso, e usam sempre outras coisas, ou uma conversa com a extrema-direita, ou outros tipos de discurso para disfarçar o trabalho que não estão a fazer em condições. E quando digo esta parte da falta de noção, é mesmo aí. Há as prioridades, em que o povo já fala que as prioridades é habitação, saúde, e se não me engano também, imigração só fica em quarto lugar. E existe aqui claramente uma falta de trabalho que poderia ser feito. Há mais de 500 dias
que o Estado já podia ter usado um fundo que é o Fundo de Apoio Imediato à Habitação, em que já podia ter sido usado, ainda não está a ser usado, e isto podia ser usado em que sentido? Eh, evitar que as pessoas em risco de ficarem sem abrigo ou perderem a habitação que tenham um apoio do Estado. E isto é 25% do imposto de selo das transações imobiliárias, com eles vão buscar esse dinheiro. Isso é dinheiro que já existe, eles não estão a ir buscar dinheiro novo, nem estão a criar um apoio novo. E isto é que já vimos situações que estamos a ver agora das barracas, que também já aconteceu nos anos 70 em Portugal e que só foi resolvido com habitação pública, onde tiravam as pessoas das barracas e punham-as outro sítio e não retiravam a barraca de uma forma imediata. E aqui esta falta de noção do governo, quando, durante o Estado da Nação, em que o próprio Montenegro diz que não responde aos ruídos que houve, quando todos os problemas que ele trouxe são exatamente os desses ruídos. E acho que nos estamos a começar a perceber que este jogo de espelhos e fumo do Estado começa a notar-se, começa a perder este jogo constante e que as pessoas estão-se a começar a perceber e que se deve fazer alguma coisa em relação a isso. Bem, Hugo, concordas com esta visão de falta de noção do Estado da Sim, eu nação? concordo, genericamente concordo. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente do Puig, mas apenas de estratégia, ou seja, acho que o Montenegro tem a perspectiva de tentar ter um discurso mais à direita para tentar sufocar o Chega e, nesse sentido, aproveita o facto de ter esse discurso e cavalga as ideias do Chega, minimizando a falta de capacidade governativa que teve neste ano que passou. O que é interessante é que já começaram a sair sondagens em que começamos a ver algum desgaste do governo. Temos uma ministra da Saúde, de facto, em situação muito complicada, ou seja, os escândalos sucedem-se quase ao espaço de mês a mês, e, um, e o governo tem meses de vida, ou seja, ainda está a começar a legislatura e o desgaste já aparece um governo que vai a meio de uma legislatura para 2, 3 anos. E isto é complicado para o Montenegro, ou seja, ele tem de encontrar um discurso político que consiga esquivar-se à falta de capacidade governativa e é óbvio que depois é muito fácil, como o público está aqui a fazer, ou seja, demonstrar que há uma incoerência entre aquilo que é o discurso político e aquilo que é a realidade que os portugueses vivem no seu dia a dia. Acho que o João tem toda a razão. E ligando no discurso político e a realidade dos portugueses no dia a dia, passamos para o teu hora-bolas e a eleição do novo presidente do Banco de É verdade. Portugal, que também reflete, mais uma vez, a vivência lisboeta daquela zona da Assembleia da República e do poder de decisão e do resto do país, que seria muito estranho o presidente de uma associação desportiva, cultural e recreativa da freguesia passar assim por uma eleição desta forma, não é? Sim, isto é uma forma de estar portuguesa, é uma forma de eleger a português. A questão aqui é que estamos a falar de um cargo realmente importante. O governador do Banco de Portugal perdeu um bocadinho de importância com a adesão à zona euro, porque passa a ser apenas um dos membros do Conselho e não tem a decisão em cima de si, toda a luz em cima de si, ou seja, não é ele que toma essa decisão da política monetária por si só, mas é um cargo realmente importante. Aliás, nós podemos ver como é importante, como aconteceu esta semana, com o Jerome Powell ao lado de Trump, e a forma como o senhor, estoicamente, resiste às pressões para manipular a política monetária ao sabor daquilo que o governante interessa. E isto é um caso tradicional daquilo que é a governação, ou seja, em muitos momentos o decisor de política governamental, ou seja, fiscal e orçamental, tem interesse que o decisor de política monetária se comporte de certa forma, normalmente expansionista, para facilitar a governação. E por esse motivo é fundamental que o governador do Banco Central seja absolutamente isento e principalmente credível, ou seja, que aquilo que ele diz seja visto como algo que realmente vai acontecer. Ou seja, se quando Mário Draghi diz, há uns anos atrás, eu farei tudo o que for possível, tudo o que estiver ao meu alcance para salvar o euro, ele de facto não precisou de fazer tudo o que estava ao alcance dele, mas o facto de ele dizer que faria tudo fez com que os agentes no mercado percebessem, ok, ele está realmente comprometido com isto e não vale a pena estarmos com muitas questões acerca disso, porque realmente o governador irá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para salvar o governo. E este ponto é fundamental, a questão da credibilidade. E nesse ponto é que entra a questão do Centeno,
a forma como foi escolhida foi escabrosa, foi uma coisa completamente fora daquilo que é o padrão das sociedades ocidentais, quer dizer, é um ministro das Finanças que sai com um suposto escândalo, uma coisa confusa, e é imediatamente a seguir nomeado pelo próprio secretário de Estado que fica no lugar dele para o cargo de governador do Banco de Portugal. É de tal forma tendencioso que ainda é governador neste momento e hoje de manhã falava-se na possibilidade dele ser um dos candidatos contra José Luís Carneiro para ser presidente do Partido Socialista, portanto, só aí demonstra totalmente é completamente tendencioso, ou seja, é uma pessoa que está completamente conectada com um partido político, mas a forma como Álvaro Santos Pereira é nomeada, embora seja substancialmente melhor do que aquilo que foi a questão de Centeno, também devia nos fazer pensar, porque não há um escrutínio da nomeação, sai rapidamente para a imprensa a ideia de que ele não foi a primeira pessoa a ser contactada para ser nomeada, não há um escrutínio à própria nomeação dentro do Parlamento, ou seja, esta pessoa deveria ir ao Parlamento para esclarecer as dúvidas dos deputados, as dúvidas políticas e esclarecer até a sua idoneidade para o cargo, e principalmente devia haver um concurso de facto um concurso internacional, ou seja, podemos limitar aos cidadãos portugueses, se entendêssemos, não é padrão a nível europeu, atenção, na Inglaterra, por exemplo, poderá ser um estrangeiro, mas devia haver um concurso para este cargo que é absolutamente crucial para a economia portuguesa. E, principalmente, devia ser uma pessoa completamente isenta de influência política, que Álvaro Santos Pereira não é propriamente esse caso, porque há 10 anos atrás foi ministro de um governo do PSD, manteve bons contactos, e apesar de ser uma pessoa com um excelente currículo, aliás, como Centeno, não estou por causa da questão técnica, é a questão da conexão política. Se a posteriori, por exemplo, nós temos agora o primeiro-ministro do Canadá, que foi o governador central também, a posteriori, 10 anos depois, não tenho qualquer problema que um ex-governador de um banco central tenha um perfil político, ou seja, também não podemos limitar a vida política das pessoas só porque tiveram um cargo. Agora, que no momento em que elas assumem o cargo, essas pessoas têm de ter um currículo absolutamente idóneo e sem qualquer dúvida da sua isenção política. Centeno não tinha, claramente, isso era um caso demasiado óbvio, Álvaro Santos Pereira também não tem. Mas já passaram os 10 anos do Álvaro Santos Pereira, Sim, mais até. lá está, é o que eu estou a dizer. Se a posteriori, 10 anos depois, tivesse, não tem problemas. Antes custa-me um bocadinho, ou seja, custa-me que ele tenha sido ministro de um governo PSD, apesar de não ser militante do PSD e apesar de depois disso não ter tido uma vida pública ativa no espaço político português, ou seja, não ocupou nenhum cargo, foi para a OCDE, teve um cargo de isenção, mas foi um ministro do Partido Social Democrata. E esse ponto é o único ponto de atenção que eu ressalvo e a forma como foi nomeado. Não deveria ter havido um concurso público, sendo nomeado diretamente pelo governo, sem concurso público. Não deveria ter sido para a imprensa o facto de ele não ser a primeira pessoa a ser escolhida para o cargo. Acho que é de mau tom, ou seja, claramente demonstra fugas internas e não fica bem para a pessoa que foi escolhida saber-se que foi a segunda, ou terceira ou a quarta pessoa a ser contactada para o cargo. Mas isso também sabemos que na eleição do Papa nunca é a primeira escolha que acaba por ser o vencedor e depois todas as pessoas acabam por votar nele. Mas lá está, o Papa é votado e lá está, por exemplo, se o Álvaro Santos Pereira fosse ao Parlamento e fosse votado pelos partidos políticos e tivesse de ter a maioria absoluta dos deputados, lá está, aí as minhas dúvidas ficavam esclarecidas, ou seja, politicamente ele teve o aval de todos, ou por exemplo, 2/3 do Parlamento, ou seja, toda a gente, ou quase toda a gente dentro do Parlamento concordou com a idoneidade daquela pessoa, com a isenção que ela vai apresentar. Como não existe esse aval político de uma grande maioria, ou seja, é uma pessoa que é facilmente conectada com um partido político concreto. E isso não deveria acontecer. É demasiado importante o cargo para esse tipo de conexão. João, concordas com a nomeação ou achas que deveria passar, a forma de termos um presidente do Banco de Portugal também deveria ser alterada?
Eu concordo com grande parte da linha de pensamento do Hugo, desde os processos que aconteceram com o Centeno e agora com o Álvaro das Natas, que era assim que eu me lembro dele, para ser sincero. Que eu nem sabia que ele não era do PSD, que até tive que voltar a pesquisar, que eu era muito novo na altura que ele foi ministro. E só me lembrava do curioso que não era o doutor, era o Álvaro das Natas, que lhe chamavam na altura. Inclusive a minha mãe também lhe chamava assim. Por isso é que é a única memória que tenho do senhor. Pronto, também apoio a ideia do conclave do Banco de Portugal, fechar a toda a gente até sair um novo presidente do Banco de Portugal. Parece uma ideia muito engraçada. Mas pronto, de facto, há aqui uma culpa que eu tenho um foco mais que é com a parte dos mídias, que é a forma como é feita as notícias, como se falou e falou muito bem, da parte de dizer que não era a primeira opção, informação completamente irrelevante que o público não precisa de saber, isso é um processo de decisão. Quando há um presidente de uma nova empresa, ninguém sabe como é que foi o processo de admissão, ou um funcionário público, não interessa. E aqui neste caso não precisava de, é uma informação completamente desnecessária e que parece que está a tentar quase prejudicar o futuro presidente antes dele sequer ter começado o percurso. E aí também não apoio. Como da mesma forma vimos com a Rita Poiares, que era sempre considerada a mulher do secretário de Estado de Centeno. Havia aqui uma desvalorização de Rita Poiares como pessoa e era sempre a mulher do. Porém, o destaque da ligação que podia ou não existir, ou que existia, entre o Centeno e a chefe de gabinete, não era chefe de gabinete, Muito bem. João, adjunta de gabinete estatístico, depois para a seleção. Ela E foi a forma promovida como a para diretora. comunicação usa este. Exatamente. E a forma como a comunicação usa, tipo, estes pequenos nomes para alterar a notícia, alterar a razão das coisas, isso temos que mudar completamente, sem sombra de dúvida. esta semana também vamos dar uma pincelada internacional, porque há uma forte posição por parte de França e de Macron. Hugo, queres falar então Posso? de Ok, queria, França? muito rapidamente. O Macron decidiu esta semana fazer o reconhecimento do Estado de Israel, da Palestina. E este é um passo importantíssimo em termos daquilo que é a postura da comunidade internacional face àquilo que é aquele conflito. Já há vários Estados, há 140 Estados, mais de 140 Estados que reconheceram. Na Europa, muito poucos. Na Europa havia a Noruega, a Irlanda o ano passado, a Espanha, agora a França. Creio que a Polónia também já tinha reconhecido no passado e havia mais um Estado que eu não estou a recordar neste momento. De qualquer das formas, desta nova vaga, há o caso do Macron, portanto, faz parte da família política da Iniciativa Liberal, da Renew Europe, e já havia o governo irlandês também, um governo liberal que tinham validado o reconhecimento do Estado da Palestina. E acho que é fundamental que se comece a fazer alguma coisa. A situação na faixa de Gaza está num nível daquilo que aconteceu no Holocausto, é uma coisa completamente absurda, já não há palavras que é para descrever aquilo que está a acontecer, tem de ser parado de uma forma, de uma vez por todas. O ponto importante aqui é tentar reconhecer a Palestina usando o governo moderado da Cisjordânia, ou seja, tentar fazer com que isto não seja uma validação daquilo que o Hamas tem vindo a fazer. Até porque, se nos lembrarmos bem, a última vez que houve eleições na Palestina, o Hamas acabou por tomar conta do poder em Gaza e assassinar completamente todos os membros da Fatah em Gaza. Portanto, é fundamental dar o poder à Cisjordânia, tentar que a Cisjordânia, o governo de Cisjordânia, através de Mahmoud Abbas, consiga governar aquele país, mas de uma forma muito cabal, muito clara, não permitir ao Hamas aspirações a vir governar a Palestina. Caso contrário, teremos um Estado terrorista num curto espaço de tempo. João, como é que vês este reconhecimento do Estado por parte da França? É uma oportunidade para Portugal também se juntar, concordo completamente, é algo que sinto que já devíamos ter feito antes, até quando a Espanha anunciou, sinto que era a oportunidade perfeita do governo português ter anunciado também. Para mim, claro que o Partido Livre também tem uma visão do Estado da Palestina, em que é um Estado que deve ser declarado como um Estado livre, soberano e independente. Deve ser uma das primeiras coisas que se deve fazer. Claro que isto não vai resolver as coisas na hora, mas é um passo em frente da direção certa, em que estamos já a começar por seguir pelo caminho certo. Porque existe, de facto, aqui isto foi falado, já existe uma parte também que temos que começar a entrar na direitos dos defesas dos humanos, que o que está a acontecer lá é completamente desumano, surreal e não. E estão a usar métodos que eu
arcaicos para destruição e que já não fazem sentido nenhum no tempo que vivemos. E relembro que nós também nos anos 90 uma espécie de suspensão imediata comercial no caso da altura da Indonésia, com o Timor-Leste. Eu lembro-me disso, também era muito novito, mas lembro-me de haver esse movimento nacional grande que foi em relação ao Timor-Leste e que houveram ações a acontecer, e que isto é um exemplo do que nós podemos fazer em relação com Israel, e podemos para favorecer também a Palestina aqui. É algo que apelo ao governo, para olhar outra vez para este assunto, aproveitar a situação de França, e que já passou o tempo de ser dúbido ou de tentar tomar uma posição neutra. Está na altura de tomarmos uma posição, começarmos a falar das coisas e começarmos a fazer coisas também, que ainda vamos a tempo. E com esta reflexão internacional, chegamos ao fim do programa desta semana do É Mais Bolas. Sugestão cultural há imensas, há muitas. Só dar nota que o Hugo queria falar do Festival Ritual que se realiza a 3 de agosto no Dia do Bar, em Cardeal Viana do Castelo, e o João era o Neopop, que começa a 7 e 9 de agosto, mas não faltam opções. O mês de agosto é muito rico em oferta para todos os gostos e feitios, por isso vou encurtar e fazer falar por eles, porque está a chegar ao fim o nosso tempo do programa desta semana. Muito obrigado por ter estado desse lado a ouvir. Fique bem, fique desse lado e até à próxima semana.